para tecer essa peça, a gente vai precisar de um total de 6 novelos do fio amiga, sendo que 4 vão ser na cor chumbo, que é a cor predominante ali na nossa peça, e 2 vão ser na cor cinza claro, que é a cor que a gente vai usar menos. Caso você queira, né, tá trabalhando com uma cor só, aí você compra 6 novelos, né, de uma única cor. A gente vai precisar também de agulha de crochê 8 mm para tecer o corpo da peça e agulha de crochê 7 mm para tecer o punho. Agulha de tapeceiro para fazer costura e fita métrica. Caso você esteja tecendo essa peça em tamanhos maiores que a minha, né, já que esse material que eu passei aqui é para tecer uma peça no tamanho P. Então, se você for tecer uma peça M ou maior, eu considero você ter entre 1 a 2 novelos a mais por tamanho maior que você for fazer. E aí, gente, tudo bom? Mais uma vez vim aqui ensinar vocês a fazerem uma peça super simples, já que ela tem uma construção bem básica e a gente tece ela toda, ó, utilizando apenas ponto alto, tá? Então aqui, ó, separei as partes que a gente vai precisar para construir a nossa peça, né? E para dar início, né, para saber como a gente vai começar, a gente vai usar de base a medida de circunferência do nosso busto, tá? Então, eu tenho um total de 82 centímetros de circunferência do busto, mas como aqui a gente vai tecer um casaco, né, e é legal que essa peça ela fique um pouquinho larga, né, não fique bem estreita no corpo, eu vou acrescentar aqui 6 centímetros na minha medida de busto. Então, aí, né, eu fico com um total de 88 centímetros, né, pro meu busto. E aí, para poder iniciar a peça, a gente divide isso ao meio. Então, aí, vou ter um total de 44 centímetros. Então, eu vou iniciar a parte das costas, ó, fazendo uma linha de correntinhas que tenham 44 centímetros, ok? Já para fazer a parte da frente, que a gente tem duas partes, que são metade das costas, a gente não vai usar centímetros, porque se a gente usar centímetros, pode ser que acabe tendo mais pontos, né, do que tem ali nas costas e aí não bata muito bem no final. Então, aí, quando você terminar, né, de fazer o cordão que tenha 44 centímetros, você conta quantos pontos tem. E para fazer a frente, a gente vai utilizar os pontos, tá? Não os centímetros. Então, usando só um exemplo fictício aqui, tá? Se dentro de 44 centímetros você tem, por exemplo, 60 pontos, você vai iniciar a sua frente fazendo 30 pontos para cada lado, tá? Então, é legal cuidar para manter a mesma tensão de pontos nas costas e na frente, que é para não ter variação, né, nos centímetros ali quando a gente fizer a quantidade de pontos, tá? Então, aí, esses 30 pontos vão ter que ter, né, 22 centímetros para cada lado. Mas se tiver variação de centímetros, não tem problema. O importante é seguir a mesma quantidade de pontos, tá? Porque só seguindo essa quantidade você tem certeza que o tamanho vai estar correto. Mesmo se tiver uma pequena variação ali na tensão e ficar um pouco maior ou um pouco menor, o legal é não colocar pontos a mais, tá? É seguir a quantidade correta de pontos, né, se baseando nas costas. E aí, para tecer as mangas, a gente começa ela pelo punho e depois a gente vai dando altura e no final a gente coloca, né, costura ela na peça. Como essa é uma peça maior, né, eu decidi fazer as mangas separadas, ao invés de fazer ela direto na peça, mas se você já tem uma prática aí de crochê, você não precisa seguir o que eu tô fazendo aqui na manga, né, você pode fazer a sua manga direto aqui, ó, na circunferência que fica na peça pra não ter que costurar. Mas, como eu falei, né, a peça é grande e aí ia ficar muito pesado de fazer assim. Então, no meu caso, eu decidi fazer a manga separada, tá? Então, aqui, como eu falei, eu usei exemplos fictícios de pontos, né, só para explicar para vocês como vai ser a lógica, tá? Então, aí, se você estiver tecendo em outros tamanhos, que não, né, um tamanho P que nem o meu, você vai seguir essa mesma lógica. Você pega a sua medida de busto, acrescenta 6, que é pra peça ficar um pouquinho mais larga, soma, né, quanto vai dar. Essa medida final aqui você divide por 2, e o número que sair aqui é a quantidade em centímetros que você vai iniciar a parte das costas, tá? Feito isso, você conta quantos pontos tem e divide meio a meio para fazer a frente. Então, é basicamente só substituir essa primeira medida aqui que o resto, né, vai fluindo tranquilamente. Então, para dar início à nossa peça, a gente vai iniciar fazendo um total de 44 pontos ou 46 centímetros para uma peça no tamanho P ou PP. E para cada tamanho maior que a gente for fazer, a gente vai ter uma variação aí de 4 pontos e também de 4 centímetros, tá? E essa quantidade de pontos, né, ela é referente à minha tensão de pontos. Então, eu recomendo que você vá seguindo aí a quantidade em centímetros, tá? Pode ser que você tenha uma numeração igual de pontos dentro de centímetros ou diferente, mas o que importa aqui é a gente ter a quantidade de centímetros, tá? Que é para bater certinho ali na medida do nosso busto. Caso você não queira estar seguindo essa recomendação de medidas que eu deixei aqui, você pode se orientar pelo que eu passei anteriormente ali sobre a construção da peça, tá? Tirando a medida do seu busto e aí encontrar, né, um tamanho diferente para iniciar. Então, aqui como a minha peça já tá feita, eu vou fazer somente uma amostra, né? Já que a gente vai tecer a peça toda em ponto alto.
Ó, fez a quantidade de correntinhas que você precisa, aí você vai começar a subir as carreiras em ponto alto. Aqui, lembrando, só tô fazendo uma amostra, porque a minha peça já tá feita, tá? E ela também é bastante grande, não caberia inteira aqui no vídeo mesmo, se eu quisesse, né, mostrar em tamanho real. Então, vamos fazer uma amostrinha aqui. Então, aí subiu a quantidade em centímetro, a gente vai pular uma correntinha, ó. Na próxima, a gente faz um ponto baixo. Faz o ponto baixo e sobe uma correntinha. Então, esse ponto baixo e a correntinha formam, né, um ponto alto. Depois disso, ó, a gente vai fazendo um ponto alto para cada uma das correntinhas. Ó, então a gente chegou no final da linha de correntinhas, fazendo, né, ponto alto, a gente vira, inicia novamente com um ponto baixo no primeiro ponto e uma correntinha, que é para dar início à carreira seguinte, tá? Então, o ponto baixo e a correntinha representam um ponto alto. Se você tiver outro jeito de subir a carreira, você pode usar também, tá? Aqui eu gosto de subir sempre com um ponto baixo e uma correntinha. Então, novamente, a gente vai trabalhar, ó, mais uma carreira de ponto alto, só fazendo um ponto alto para cada ponto de base que a gente tem. Então, aqui a gente trabalha basicamente até o final, fazendo só carreiras de vai e vem em ponto alto, que é esse ponto, né, bem basiquinho do crochê. Se você não souber fazer esse ponto, dá uma olhadinha aí no card de informação, que eu deixei um vídeo onde eu ensino a fazer os 5 pontos mais básicos do crochê, tá? Incluindo o ponto alto. Então, chegou aqui no final da carreira, é importante cuidar para não pular o último ponto. E se você estiver subindo com ponto baixo e correntinha que nem eu, ó, você vai cuidar para pegar aqui o ponto por trás dele, tá? Que se a gente pegar ele pela frente aqui, ó, ou só por uma perninha do ponto, ele fica com buraco. Então, a gente vai bem no meio, ó, deixando 2 perninhas pro lado de fora. Dessa forma, o ponto fica viradinho ali e não deixa buraco, tá? Entre um ponto e outro. Então, novamente, ó, virei o trabalho, subo aqui, ó, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto. E uma correntinha. E mais uma vez, ó, vou até o final fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, sempre vai ser assim, sempre carreiras de vai e vem em ponto alto. Só tô repetindo mais uma vez aqui com vocês, né, caso tenha alguém muito iniciante aí que precise acompanhar um pouco mais para conseguir pegar, tá? Ó, então chegou aqui no final novamente, ó, tem que pegar o ponto no meio, se você estiver iniciando com um ponto baixo e correntinha, tá? Deixando 2 perninhas aqui, ó, pra fora, pra não ficar buraco na carreira de baixo. Então, até o final da parte das suas costas, você vai seguir assim, fazendo carreiras de vai e vem em ponto alto, até a peça chegar no comprimento que você deseja. A minha peça, né, ela nem vai caber aqui no vídeo, porque eu fiz ela bem grande mesmo, tá? Mas vou tentar medir aqui com vocês. Ó, então ela tem mais ou menos uns 65 centímetros de comprimento. E esses 65 centímetros tem um total de 39 carreiras, tá? Então esse é um comprimento que fica bem legal aí pro tamanho P até o tamanho GG, tá? Então eu não vou dar sugestão de comprimento. Isso eu vou deixar com vocês, tá? Você pode ir medindo a peça aí no seu corpo e vendo qual é o comprimento que faz sentido. Mas esses 65 centímetros, né, como eu falei, já são suficientes até um tamanho GG, porque eu realmente quis fazer a peça bem longa, tá? Porque agora, como tá frio, eu queria uma coisa que realmente ficasse bem comprida. Então, aí vou deixar como opção o comprimento pra vocês, tá? Mas aqui a minha peça fiz 65 centímetros e 39 carreiras. Ó, então, pra fazer as costas, como eu expliquei pra vocês, né? A gente vai fazendo aí carreiras de vai e vem em ponto alto até a peça ter o comprimento que você deseja, tá? E a quantidade de pontos que você usa pra iniciar é com base na metade da medida total de circunferência ali do busto, como eu expliquei lá no começo.
Para tecer a parte da frente da nossa peça, a gente vai se guiar pela quantidade de pontos que a gente tem nas costas. Então, se lá nas costas a gente tem 44 pontos, para a parte da frente a gente vai ter 22 para cada lado, porque a gente inicia, né, sempre com a metade. Então, para tecer em tamanhos maiores, também você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a sua parte das costas, vai contar quantos pontos tem, vai dividir ao meio e vai iniciar com essa quantidade de pontos, tá? E aí vai seguindo em ponto alto normalmente, até chegar lá no tamanho que a gente precisa começar a fazer as diminuições. A parte da frente a gente não faz ela reta até o final, porque a gente tem que fazer essas diminuições aqui quando estiver chegando perto do pescoço, tá? E a minha primeira diminuição eu fiz faltando, ó, 23 centímetros pro final. E a gente descobre isso usando de base, né, a parte das costas, tá? Então, você vai medindo ali na parte das costas, enquanto você estiver fazendo a parte da frente. Quando você vê que a parte da frente tá faltando 23 centímetros para ficar igual a parte das costas, é onde você começa a diminuir, tá? Então, a minha primeira diminuição foi na carreira de número 27, aos 46 centímetros da peça, tá? Mas é mais fácil você se guiar aqui, né, pela quantidade de carreiras e a quantidade de carreiras, né, que falta pro final. Aí você consegue saber certinho onde você vai fazer a sua primeira diminuição, tá? Então, aqui eu fiz um total de 5 diminuições, né? Diminui em 5 carreiras, sempre do lado que fica pra dentro, né, da minha peça. Na parte de fora aqui do braço, né, a gente não diminui nada, tá? Somente aqui na parte de dentro. Então, vão ser 5 diminuições aí pra todos os tamanhos. Então, aqui também vou mostrar na minha amostra, né, como a gente vai fazer essas diminuições, tá? Então, eu inicio aqui fazendo um pontinho baixo e não subo a correntinha. Então, isso aqui equivale a metade de um ponto. Já venho aqui no ponto do lado, ó, e faço um ponto alto. Então, aqui eu já diminui um ponto. Quando a gente subir essa carreira, a gente não vai contar esse pontinho baixo, tá? A gente conta somente esse ponto aqui. Vou até o final ali fazendo os pontos baixos, tá? Ponto baixo não, gente. Vou até o final aqui fazendo os pontos altos. Então, aqui já fui e voltei minha carreira, porque o restante é só ponto alto sobre ponto alto, né? Como eu já mostrei antes pra vocês. Então, faltado aqui 2 pontos para finalizar essa carreira de volta, ó. A gente vai tirar meio ponto alto, meio ponto alto. Ficou com os 2 pontos pela metade na agulha, laça e tira tudo junto. Vira o trabalho e repete a mesma coisa lá da primeira diminuição, tá? Faz um ponto baixo e já vai pro ponto alto seguinte. Porque só fazendo ponto baixo é como se a gente já tivesse metade de um ponto, então a gente já diminui aqui, tá? Então, a gente tá na terceira carreira de diminuição. Novamente, vou finalizar e voltar para mostrar como a gente vai continuar as diminuições. Novamente, faltando 2 pontos para finalizar, ó, eu vou laçar o fio, tiro metade de um ponto, metade do outro ponto. Ficou com 2 pontos pela metade na agulha, fecha junto. Então, essa já é minha quarta carreira de diminuição. Na próxima, ó, finalizo diminuindo fazendo o pontinho baixo, que equivale a meio ponto. E aí, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, é assim que a gente vai fazer as nossas 5 diminuições. E a gente repete isso dos 2 lados da parte da frente, sempre na mesma altura. E colocando, ó, os 2 lados da frente, um do lado do outro, eles precisam ser espelhados, tá? As diminuições, elas têm que vir pro mesmo lado, que é o lado de dentro, pra ter espaço aqui, ó, pro nosso pescoço, ok? Então, aí, feitas as 5 carreiras de diminuições, você segue fazendo o restante das carreiras, né, sem diminuir, até a parte da frente, né, ter a mesma quantidade de carreiras que tem lá na sua parte das costas, ok? Então, aí, depois que você tiver com as 3 partes prontas, a gente vai ter que fazer a costura delas, tá? Mas antes de fazer a costura, eu gosto de passar uma carreirinha de ponto baixo na lateral, porque eu acho que facilita muito mais na hora de costurar. Caso você queira, você pode costurar direto sem fazer essa carreira, tá? Mas aí você vai ter que fazer aí no olhômetro, porque aqui eu vou mostrar como a gente costura, tá? Utilizando as carreirinhas de ponto baixo, ok? Então, pra fazer essa carreira, primeiro eu marquei a quantidade que eu queria deixar aberta aqui pro meu braço e vou fazer a carreira de ponto baixo até essa altura, tá? Porque nessa parte aqui depois a gente vai costurar a manga, então não precisa da carreira de ponto baixo. Ó, então aqui eu deixei aberto um total de 18 centímetros, coloquei o marcador pra me orientar e vou fazer ponto baixo, né, a partir daqui. Na verdade, a partir daqui não, que eu gosto de começar sempre da parte de baixo, então eu começo lá de baixo e teço ponto baixo até chegar aqui. E pra saber quantos pontos baixos a gente coloca aqui nessa lateral, a gente vai ter que se guiar pela quantidade de carreiras que a gente tem na peça. Então aqui, ó, pra cada uma das minhas carreiras eu coloco 2 pontos baixos na lateral, tá?
Então, iniciei aqui fazendo um ponto baixo no começo. Faço mais um ponto baixo lá na parte de cima da carreira. Então, eu tenho 2 pontos baixos para uma carreira. Aqui na carreira de cima, a mesma coisa, ó. Pego aqui um ponto bem no início, né, da carreira. E o outro eu faço na correntinha que separa as duas carreiras. Novamente, faço aqui, ó, no começo da carreira um ponto. E o outro na correntinha que separa as carreiras. E vou indo assim até chegar lá no marcador, ó. Um ponto baixo no começo da carreira, o outro ponto na correntinha que separa elas. Ponto baixo no começo da carreira, ponto baixo na correntinha que separa elas. E vou indo assim, tá? Até chegar lá no final. Até lá onde eu coloquei meu marcador. Então, aqui finalizou a carreira em ponto baixo, a gente faz o nó. E a gente vai cortar esse fio bem grande, que a gente vai usar ele pra fazer a costura depois, tá? Pra unir um lado no outro. Então, pra fazer a união, a gente vai pegar as duas partes, né? Vai usar o fio ali que a gente já deixou na peça. E vai usar a agulha de tapeceiro pra costurar, tá? Então, pra fazer isso, ó, a gente vai igualando os pontos. Então, a gente tá com o fio aqui no primeiro ponto. A gente pega o primeiro ponto lá do outro lado. Aqui nesse começo eu sempre dou 2 voltas nesses 2 primeiros pontos aqui, ó, que é pra poder fazer um nozinho pra não soltar. Então, nos pontos seguintes, a gente sempre vai nos pontos correspondentes, tá? Então, fui primeiro com primeiro, segundo com segundo. Terceiro com terceiro. Ó, quarto com quarto. Quinto com quinto. Sexto com sexto. E vamos assim até o final, tá? Até unir toda essa parte. Sempre pegando os pontinhos correspondentes e cuidando para não trabalhar 2 pontos de uma única vez, que é para essa costura não ficar torta lá no final. Chegou aqui no final, ó, novamente a gente faz aquele nozinho que a gente fez antes, ó, passando 2 vezes nos 2 últimos pontos. Pra costurar aqui na parte de cima também é a mesma coisa, tá? Eu também deixei um pedaço de fio sobrando quando eu fiz o arremate ali. E com a minha agulha de tapeceiro, ó, eu vou vir aqui, ó, primeiro ponto com primeiro ponto. Volto aqui novamente nesses mesmos 2 pontos pra fazer um nozinho. E sigo, ó, pegando os pontinhos correspondentes da mesma forma que a gente fez ali na lateral, tá? Sempre cuidando pra não pular ponto e pegar os pontinhos correspondentes. Que é pra não ficar torto depois dessa parte no fim, tá? Chegou aqui no último ponto, né? Mais uma vez, a gente passa 2 vezes nele pra fazer um nozinho. Então, agora é só repetir essa mesma costura para prender o outro lado da peça também, e aí a gente vai dar início às mangas. Então, aqui para fazer minhas mangas eu usei 2 tons de cinza, tá? Eu iniciei com esse cinza mais claro, e depois finalizei com o mesmo cinza que eu teci lá no corpo da peça. Se você quiser, você pode fazer de uma cor só, né? Ou pode estar variando como eu fiz aqui. A minha manga, ó, ficou com um total de 48 centímetros. Lembrando que a minha peça, né, tô tecendo no tamanho P. Se você tiver tecendo em tamanhos maiores, recomendo fazer aí 1 ou 2 carreiras extras, né, por tamanho, pra garantir que vai servir. Mas o legal é ir provando em você, né, pra ver se o tamanho da manga tá certo. Então aqui a gente vai iniciar a nossa manga, né, pelo punho. E a gente inicia aqui, ó, pela altura dessa barra, depois a gente vai dando largura nela, tá? Então aqui eu vou começar com o fio cinza escuro mesmo, porque o meu fio cinza claro já acabou, tá? Mas aqui na minha manga iniciei com o claro, depois fiz o escuro. E como eu já tenho aqui, né, metade com o claro, depois eu vou mostrar pra vocês, né, como eu fiz aqui a troca de cor certinho, tá? Mas aqui pra gente iniciar, vou fazer com o cinza escuro mesmo. E aqui, ó, tô usando uma agulha 7mm também, tá? Então, pra dar altura na nossa barra, ó, iniciei fazendo um total de 6 correntinhas.
Essa sexta correntinha, tá, é pra dar altura no ponto da carreira de cima, então eu vou pular ela. E aqui no próximo ponto eu já faço um pontinho baixo. E pra cada ponto desse, ó, vou fazendo um ponto baixo também. Ó, então aqui a altura da minha barra ficou de 4 centímetros, tá? Caso você esteja usando outro material, você pode se guiar por essa numeração aqui. Feita aí a primeira carreira, a gente sobe uma correntinha, vira, e agora a gente trabalha, ó, pegando só uma perninha do ponto da carreira anterior. Sempre a perninha de trás, que é pra ficar sanfonado esse ponto, tá? Pra gente poder usar ele como a barra do punho do casaco. No último eu pego sempre as duas perninhas, né, pra não ficar buraco. Que pode acontecer, né, porque a gente tá usando uma agulha um pouco maior. Pra subir pra próxima carreira, ó, faço uma correntinha, viro. E já venho pegando aqui, ó, uma perninha do primeiro ponto. E vou indo assim, né, até o final. Sempre ponto baixo e pegando uma perninha do ponto da carreira anterior. No último ponto aqui vou pegar as duas, né, pra não ficar buraco. Subo uma correntinha, viro o trabalho, ó, e vou indo assim. Então, a gente precisa tecer essas carreiras aqui até a gente ter uma faixa que dê a volta no nosso punho. No meu caso, ali na minha peça em tamanho real, né, eu teci por 21 carreiras, e aí foi o suficiente, né, pra dar a volta nessa circunferência aqui, tá? Já que a gente vai tecer depois de forma circular. Então, é só seguir sempre dessa mesma forma. Essa correntinha que eu subo no final, ela não conta como um ponto, tá, gente? Só lembrando isso. Porque outro dia alguém me mandou essa dúvida lá no Instagram, né? Perguntando se essa correntinha que eu usava pra iniciar era um ponto ou não. E não, eu só uso ela pra subir a carreira, tá? O ponto mesmo eu faço aqui, ó, nesse primeiro espaço onde eu faço o ponto baixo. Se você quiser, você pode usar como um ponto, mas daí você tem que pular ali o primeiro espaço, tá? Então aqui é só seguir assim, tá? Segue aí fazendo as 21 carreiras, né? Ou fazendo uma quantidade de carreiras que seja suficiente para fechar a circunferência ali do punho. Então aqui é só uma amostra, né? Eu fiz menos carreiras que ali na minha peça em tamanho real, mas aí você vai tecer, ó, até você ter uma circunferência, né, que passe no seu pulso sem ficar apertado, tá? E a gente vai fechar aqui, ó, fazendo pontos baixíssimos, tá? Então vou no primeiro ponto, ó, do outro lado, puxo um baixíssimo aqui, pego o segundo com o segundo, fecho um baixíssimo, na mesma lógica que a gente fez a costura da lateral, pegando os pontinhos equivalentes, tá? Chegou aqui para trabalhar na circunferência, a gente vai voltar a usar nossa agulha 8 milímetros, tá? A 7 era só para fazer o punho. E aqui nessa primeira carreira a gente vai fazer uns aumentos, tá? Porque aqui a gente tá usando a medida do nosso pulso, então se a gente for seguir até o final assim, essa manga fica apertada. Então aqui, ó, vou no meu primeiro ponto, faço um pontinho baixo, subo uma correntinha. E como a gente trabalhou ponto baixo aqui nessa barra, a gente conta, né, que para cada carreira ela vale um ponto aqui em cima, tá? Então aqui vou fazer 2 pontos. Um para cada carreira. Na terceira carreira aqui, ó, eu coloco 2 pontos juntos para fazer um aumento. Então, aqui novamente, ó, vou colocar, ó, um ponto aqui, ó, bem no meio da correntinha que separa as carreiras, um ponto sozinho, tá? Vou aqui na carreira de baixo, coloco também um ponto sozinho. Na próxima carreira aqui, ó, eu faço um aumento, colocando 2 pontos juntos. Aqui novamente, ó, venho nesse espaço aqui, ó, que equivale a uma carreira, coloco um ponto sozinho. Venho aqui nessa correntinha que separa as carreiras, coloco mais um ponto sozinho. Nessas correntinhas aqui, ó, de baixo, vou fazer um aumento, tá? Então, coloco 2 pontos no mesmo espaço. Então, aqui nessas circunferências, a gente tá trabalhando 2 pontos no aumento, tá? Que é pra nossa manga poder ficar, né, mais larguinha e confortável no nosso braço. Se você quiser uma manga mais larga, né, você pode fazer menos intervalos entre os aumentos, então você pode fazer um ponto, um aumento. E caso você queira a manga menos larga, você pode aumentar os intervalos entre os aumentos. Então, aí você pode fazer 3 pontos, um aumento, tá? Então, fica opcional essa parte. Então, aqui até fechar a circunferência, ó, trabalho 2 pontos e aí faço um aumento.
Então, fiz 2 pontos, aqui, ó, no próximo eu coloco 2 no mesmo espaço, que é pra poder aumentar. Ó, cheguei aqui no final, finalizo, né, colocando 2 pontos no mesmo espaço. E aí, ó, pra fechar as carreiras aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente não vai fechar direto com baixíssimo, porque senão depois fica uma cicatriz nessa peça. Então, aí a gente vai vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, que foi iniciado, né, com ponto baixo, correntinha. E em cima aqui da correntinha, ó, eu faço direto um ponto baixo, tá? E aí, subo, né, uma correntinha. Então, aqui eu já tenho o ponto da próxima carreira, né? Eu fechei a carreira de baixo e já subi a carreira de cima, utilizando ali o mesmo ponto. Aqui tem que cuidar, né, pra não pular o ponto do lado, que vai ser esse ponto aqui. E aí, eu sigo trabalhando de forma circular, tá? Agora, sem fazer mais nenhum aumento. O aumento a gente faz somente na primeira carreira, tá? Então, agora eu vou tecer fazendo ponto sobre ponto, sempre, né, em ponto alto. A gente usou ponto baixo somente ali na barra, tá? O restante da peça, a gente segue fazendo ponto alto. Então, vou trabalhando assim, novamente, até fechar a circunferência, tá? Fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Ó, chegou aqui no final novamente, a gente vai lá na correntinha de cima do ponto baixo, que a gente usou para iniciar a carreira, e a gente faz novamente um ponto baixo e uma correntinha. Então, a gente já fechou a carreira e subiu para a próxima, tá? A gente não tá usando baixíssimo, porque o baixíssimo costuma deixar uma cicatriz um pouco mais aparente. Então, aí a gente já fecha com o ponto baixo, subindo a carreira de cima, ok? E novamente aqui, ó, a gente segue na circunferência trabalhando um ponto baixo, né, para cada carreira. Então, até o final da manga a gente segue assim, tá? Se você estiver trabalhando em somente uma cor, você segue aí até o final assim. Se você estiver trabalhando com 2 cores, como foi o meu caso, né, na minha manga aqui em tamanho real, eu segui tecendo, ó, utilizando uma cor por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, tá? Segui por 13 carreiras. Essas 13 carreiras, ó, tem um total de 24 centímetros. Então, teci numa cor por 24 centímetros e teci na outra cor por 20 centímetros, que dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? Então, aí, a primeira parte tem 24 centímetros, a segunda parte tem 20 centímetros, 20 centímetros e meio, mais ou menos, tá? Ao todo, são 46 carreiras. Se você estiver trabalhando em uma cor, você segue aí, né, pelas 46 carreiras. Ou, né, 44 centímetros, 44,5, sempre numa cor, ou, né, você faz a divisão ali. Ó, então, como até o final a gente segue de forma circular, né, fazendo ponto sobre ponto, já vou pular aqui, ó, pra minha peça em tamanho real, pra mostrar a troca de cor pra vocês, tá? Então, aqui, né, já teci as minhas 13 carreiras, né, e agora, né, vou trocar pra esse cinza mais escuro. Ó, gente, pra trocar a cor aqui é bem simples, tá? Eu prendi o meu nó corrediço aqui na agulha. Aí eu vou lá na peça, né, no mesmo lugar onde eu tava fazendo as emendas, né, pra ficar aqui certinho. Faço um ponto baixo e subo uma correntinha, que era o ponto alto. E aí pronto, né, já troquei a minha cor. Agora só vou seguir aqui trabalhando, né, ponto sobre ponto em ponto alto novamente, só que com uma cor diferente, tá? Então, é uma troca realmente bem simples. E é interessante a gente fazer desse jeito aqui, né, que eu mostrei, sem ter que fazer nó, porque caso a gente precise desmanchar, o fio já sai, né, inteiro, a gente não tem que estar cortando ele. Então, agora a gente continua ali trabalhando, né, na circunferência, com a diferença que a gente tá, né, com uma cor diferente na peça. Então, aqui vou ir até o final da minha carreira só pra mostrar mais uma vez como a gente vai fazer a união, tá? Ó, então aqui dei toda a volta, né? Cheguei novamente aqui, ó, encontrando o começo da carreira. E pra unir, a gente vem aqui, ó, na correntinha e faz um ponto baixo, tá? Ponto baixo e correntinha. Então, a gente prendeu, já subiu a carreira de cima e aí segue trabalhando, tá?
Então, até a manga chegar no comprimento que você deseja, né, você vai seguir assim, tá? Trabalhando na circunferência, fazendo sempre ponto alto sobre ponto alto. Então, vou finalizar aqui a minha manga, depois eu volto para mostrar para vocês como a gente vai unir essa manga lá na peça, tá? Então, sobre as medidas aí, você pode seguir as medidas que eu passei antes, ou você pode estar medindo essa manga em você, para saber, né, quantas carreiras e centímetros você precisa fazer. Ó, então aqui eu finalizei a minha manga, né, pra minha peça que eu tô fazendo ali no tamanho P. E se você tiver tecendo em tamanhos maiores, você pode estar fazendo 2 carreiras extras por tamanho ou entre, né, 2 a 3 centímetros. Então aí, né, terminada essa manga, a gente vai ter que prender ela aqui, ó, na circunferência que a gente deixou aberta na peça, tá? Pra isso, é legal a gente ter 2 marcadores, pelo menos, tá? E aí a gente vai prender aqui, ó, nessa abertura com os marcadores, né, que é pra não ficar torto na hora de fazer a costura. Então, um deles a gente prende bem no começo, bem onde a gente tem, né, a marcação da emenda, né, da parte circular da manga. E prende aqui também, ó, na base, bem no meio também, né, das duas partes. Pra prender o outro marcador, a gente vai contar quantos pontos a gente tem, pra eles ficarem divididos meio a meio, pra na hora da gente prender na peça também, né, ficar metade dos pontos para a parte da frente e outra metade para a parte de trás, né, para ficar bem distribuído. Então, aqui na minha manga eu tenho um total de 32 pontos. Um ponto fica, ó, nessa divisão aqui da parte de baixo e outro na divisão da parte de cima, tá? Então, fora isso, eu fico com 15 pontos para um lado e 15 pontos para o outro lado. Vou contar a partir do ponto de cima, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No ponto 16, que é o ponto do meio, eu prendo na costura também aqui de cima. E aí, aqui do outro lado também, né, tem que ter 15 pontos até chegar novamente no outro marcador. Feito isso, a gente vai fazer a costura pelo lado de dentro, tá? Aqui na minha peça eu vou usar os fios que eu já tenho na minha peça, tá? Que sobrou quando eu cortei ali, né, quando eu finalizei as carreiras. Mas se você não tiver fio assim, é só você prender, né, um pedacinho de fio fazendo um nozinho. E pra fazer essa parte, a gente tem que fazer meio no olhômetro, né, porque aqui a gente tem os pontos numa direção e aqui as carreiras estão de lado, tá? Então, o legal é só ir cuidando pra não repuxar muito, pra na hora que chegar lá no final, por exemplo, ó, ter parte ainda de um lado, mas ter acabado a manga, ou vice-versa, tá? Então, é interessante ir fazendo as costuras e sempre dando uma conferida se você não tá apertando muito. Então, aqui, ó, eu vou sempre dar a volta aqui na minha agulha de tapeceiro, pegando um ponto da manga e um ponto, né, lá do corpo da peça. Então, é interessante você ir olhando na sua peça enquanto você faz essa costura pra ver se tá dando tudo certo, tá? Se você não tá deixando essa costura repuxada. Se você tiver mais prática com agulha de crochê, você pode fazer esse fechamento aqui com baixíssimo, tá? Mas eu gosto de fazer com agulha de tapeceiro porque eu sinto que vai menos fio e é mais fácil de controlar. Mas aí fica opcional, tá? Se você preferir, você pode estar utilizando a agulha de crochê mesmo. Ó, então conforme eu vou fazendo a costura, eu já vou dando uma puxada na peça também, pra ter certeza que tá ficando certinho a costura, né? Não tá repuxando. E é só seguir esse movimento, tá? Até fechar tudo. Mas eu vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês, só pra ficar um pouco mais claro, né? Como que a gente precisa fazer. Mas é uma costura, né? Bem simples. Finalizando aqui, ó, como eu tenho várias pontinhas de fio, eu já vou usar elas pra fazer um nozinho aqui, ó, pra não soltar. E aí, depois feito isso, né, só fazer o arremate dessas pontinhas aqui. Ó, então aqui, ó, finalizando a costura, quando eu puxo a minha peça, ela ainda fica com elasticidade, tá? Então, quer dizer que tá tudo ok na minha costura.
Se finalizada aí a sua costura você sentir que tá duro isso aqui, que não estica nem um pouco, é interessante você desmanchar e tentar refazer essa costura para que ela fique um pouco mais maleável. Porque senão depois, conforme você vai usando a sua peça, pode ser que comece a largar, por exemplo, essa parte da manga aqui, mas se essa parte aqui, ó, não tiver elasticidade, ela vai ficar marcada, né, basicamente com um vinco aqui. Porque é bem comum que o crochê ceda um pouco, né, conforme a gente usa. Então, a gente deixa essa costura mais larga, que é basicamente para ter um espacinho para ceder, porque a manga ela vai ceder com certeza, tá? Então, se a manga cede e a costura não cede, basicamente, conforme você usa, a peça começa a ficar torta assim, tá? Porque daí a manga cede e a costura não. E aí acaba ficando com essa parte, né, muito marcada. Então, aí feita a costura de um lado, a gente vai replicar a mesma coisa, né, do outro lado com a outra manga, que é basicamente, né, a mesma coisa. Você pode usar os marcadores, né, pra marcar cada ponta da manga, pra, né, conseguir costurar certinho. E aí depois repetir a mesma coisa. Então, agora aqui, pra finalizar de vez a peça, a gente vai fazer uma barra de acabamento aqui na parte de dentro. Aqui na minha peça, eu pretendo fazer até uns 4 centímetros, mais ou menos, tá? E aí, pra isso, eu vou voltar a trabalhar com o meu cinza mais claro. E aí, a gente trabalha da mesma forma que a gente trabalhou, ó, nessa lateral aqui. Então, vou vir aqui na pontinha, ó, na primeira carreira, faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhando 2 pontos baixos na lateral para cada uma carreira de ponto alto que eu tenho. Então, aqui, ó, faço um ponto baixo no meio do ponto alto, ó, pegando as 2 perninhas, e faço o outro lá na correntinha de separação. Ó, um ponto alto no meio do ponto, e o outro na correntinha que separa as carreiras. Ponto baixo, ó, no meio do ponto alto, ponto baixo na correntinha que separa uma carreira e outra. É só ir seguindo dessa forma que não tem erro, tá? E é interessante cuidar para fazer somente 2 pontinhos por carreira, tá? Que é para ficar com a quantidade correta de ponto. Se a gente acaba colocando ponto a mais aqui, né, a gente acaba fazendo aumento e essa barra, né, ela começa a ficar um pouco maior do que deveria. No final ela fica, né, toda larga, né, por ter ponto extra. Então é interessante cuidar para sempre estar colocando 2 pontinhos baixos por carreira, tá? Sempre um aqui, ó, no meio, cuidando para pegar essas 2 perninhas que tem o ponto alto, tá? Senão também fica com um buraco ali. E o outro ponto a gente pega na correntinha que separa as carreiras. E a gente vai seguir assim até dar a volta em toda a circunferência da peça. Então, aqui eu tô trabalhando do lado, mas a gente trabalha, ó, até dar toda a volta, passa aqui por trás, desce do outro lado. Chegou aqui nessa ponta, ó, a gente vai voltar novamente fazendo ponto baixo, só que um pouquinho diferente. Então, eu vou trabalhar toda essa minha carreira. Quando for pra fazer a próxima carreira, eu volto pra gente fazer junto. Mas nessa carreira aqui, ó, basicamente é isso até o final. Faz 2 pontos baixos por carreira, pegando sempre, ó, um ponto baixo no meio do ponto alto, cuidando pra pegar as 2 perninhas que tem do ponto alto. E o outro ponto a gente faz na correntinha que separa as carreiras, tá? Então, vamos assim até o final. Ó, então aqui teci a minha carreira, né, de lado a lado. E feito isso aqui, agora a gente vai voltar fazendo uma carreira de ponto baixo, só que a gente vai trabalhar, ó, pegando só essa perninha de trás do ponto baixo, tá? Que é pra formar um ponto canelado aqui. Então, a gente vai, ó, até o final da carreira fazendo isso, tá? Ponto baixo, porém pegando só uma perninha do ponto. Então, é até o final novamente a mesma coisa, só que com essa diferença aqui, tá? A gente vai trabalhando pegando só uma perninha. E segue assim novamente até chegar lá na outra ponta. Quando a gente for voltar a terceira carreira, novamente, a gente vai voltar pegando só uma perninha do ponto e trabalhando em ponto baixo, tá? Então, em todas as carreiras que você fizer aqui nessa barra,
ela vai ser dessa mesma forma. Sempre ponto baixo e sempre pegando só uma perninha do ponto da carreira anterior. Aqui na minha barra, como eu falei pra vocês lá no começo, eu vou trabalhar por 4 centímetros. E então aí na sua barra você também pode, né, trabalhar por 4 centímetros, ou se quiser também pode fazer mais ou menos centímetros, tá? Essa parte aqui, ela é opcional, depende muito do gosto de vocês. Mas independente, né, de quantos centímetros você fizer, o ponto ele vai se manter. Sempre ponto baixo, pegando, né, só a perninha de trás do ponto. Então aqui eu vou finalizar as minhas carreiras, depois eu volto para mostrar para vocês como a gente vai dar continuidade. Ó, então aqui eu finalizei a barra do meu casaco, eu fiz um total de 4 carreiras, como eu tinha falado pra vocês, e essas 4 carreiras ficou medindo mais ou menos 4 centímetros, tá? Então aí, feito isso, eu finalizei a peça fazendo uma carreirinha de ponto baixo aqui na parte de baixo dela. Pra fazer essa carreira é só ir fazendo um ponto baixo, né, pra cada ponto que a gente tem de base, né, indo de uma ponta, né, até a outra. E aí, depois disso, né, é só cortar o fio, fazer um nozinho e esconder ele, né, como eu já tinha mostrado antes pra vocês. Então é isso, eu espero que tenham gostado de aprender a fazer essa peça. Quem fizer, faz um registro e me marca lá no Instagram. Gosto bastante de ver as peças que vocês fazem com as minhas aulas. Então era isso, até uma próxima. Beijo, tchau, tchau!